Olá pessoal, estamos aqui de volta com a segunda parte do relato de um irmão que preferiu ficar no anonimato. Ele relatou já vários eventos interessantíssimos que aconteceram na vida dele na primeira parte, e agora nós vamos desenvolver um diálogo, um debate acerca daquilo que foi relatado. Se você ainda não assistiu a primeira parte, assista, porque ela é fundamental para que você possa realmente entender essa segunda parte, tá bom? Seja muito bem-vindo. Não esqueça de dar like nesse vídeo para que ele possa ser impulsionado e possa alcançar muito mais pessoas. E se você gosta dessa temática e gosta dos nossos vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreva para que a gente possa continuar crescendo e produzindo vídeos que contribuem para a elevação da consciência e para a melhoria da vibração do nosso planeta. Deixe também a sua opinião lá nos comentários, que todos eles serão lidos e respondidos. Vamos ao nosso vídeo. Então, Paulo, eu tenho que fazer uma observação sobre o relato, né, da parte que fala do parto, né, de minha mãe, que não foram exatamente uma semana, né? Eu acabei exagerando. Na verdade, foram 5 dias, né, passados além do prazo normal. E isso ocorreu devido, né, ao fato da timidez dela, né, em ter que se expor ao médico, né, aliado também à ignorância do próprio corpo, porque ela até então estava sendo mãe pela primeira vez, né? Então, como mãe de primeira viagem, e somando também esse aspecto da timidez, isso fez com que ela se retraísse, né, e mantivesse aquela situação de não pedir logo a ajuda, né, ao médico para poder efetuar o parto, porque na verdade ela não tinha passagem, né, natural, e foi isso que fez com que ela ficasse todo esse tempo sem vir a dar à luz, né? Então ela não tinha passagem natural e não sabia disso, né? Então foi uma mistura de timidez com ignorância do próprio corpo, né? Por ser mãe a primeira vez naquele momento, e também era uma época que faltava muita informação, né? E as pessoas tinham vergonha de falar sobre essas coisas. Então foi isso o que fez com que acontecesse esse processo, né? E isso quase que levou também ao falecimento dela, né? Não foi uma coisa simples, ela quase vem a óbito, né? Por conta dessa espera, né? Dessa demora que aconteceu em função disso. Então, quase que resultou no óbito dela nesse processo, né? Mas voltando à questão das experiências, eu revi aqui a gravação e percebi que faltou eu relatar uma memória e também uma experiência, também com espíritos. Então eu vou falar dessa experiência que faltou no primeiro vídeo e dessa última memória que eu tenho, né, na minha mente. Bom, há uns 2 anos atrás eu estava estudando sobre fenômenos de possessão, né? Como ocorria esse tipo de fenômeno, por que algumas pessoas ficavam obsediadas, né? Ou até mesmo sujeitas ou submissas
a ação de espíritos malévolos, né? E daí eu encontrei um livro de um padre italiano chamado Gabriele Amorti, onde ele fala das experiências dele, né? Nesse campo do exorcismo. Daí aquele livro me chamou bastante atenção e me levou a pesquisar rituais e orações voltadas para o exorcismo, né? Ou seja, para libertação de pessoas que eventualmente estivessem sob a ação de alguma entidade maléfica, né? Nessa procura por rituais e orações para o exorcismo, eu encontrei uma oração antiga. O que ocorre? Aquela oração era em latim. E o produtor do conteúdo, né, dizia que para que aquela oração funcionasse, tivesse efeito, era necessário que ela fosse recitada em latim, né? E que a pessoa que fosse utilizar aquela oração para exorcizar alguém deveria conhecer o idioma, né? E ter fluência. Ou, no mínimo, ao ler aquela oração, ela ter o domínio daquelas palavras para que ela não pronunciasse palavras erradas, a fim de que o resultado não fosse até o contrário, né? Bom, eu não levei muito a sério essa questão, e mesmo sem conhecer a língua, né? Coloquei ali o texto e fiquei praticando, mas a intenção era simplesmente memorizar, né? E aprender a falar aquelas palavras. Comecei a recitar, né? Comecei a recitar dentro do quarto. Mais ou menos por 30 minutos eu fiquei praticando, né? O resultado é que quando foi à noite, depois que eu fui dormir, eu acordei sentindo que havia um barulho no quarto, né? E um som de pessoas caminhando. Quando eu acordei, o que ocorre? Eu vi, eu estava forrado, assim, o chão do quarto estava repleto de seres. Sabe aqueles duendes? Parecia aqueles duendes, eram seres humanoides, mas com cerca de 60 centímetros. Não chegava, no máximo 60 centímetros de altura. Eram seres pequenininhos, né? Bem parrudos para o porte deles, né? Uma face estranha, que não era bem humana, não era totalmente humana, era uma coisa assim confusa. E eles davam gargalhadas, eles puxavam no lençol da cama, né? E fizeram aquela bagunça. O quarto estava repleto daqueles seres. Ou seja, aquela oração que eu pratiquei, sem ter domínio algum do idioma, eu acredito que abriu uma espécie de portal, né? É como eu entendo, abriu um portal e aqueles seres vieram, né? Até mim, se manifestaram dentro do quarto, mas depois de alguns minutos, depois de uns 5 minutos, tudo aquilo ali cessou, né? Mas foi uma coisa que aconteceu mesmo, não foi sonho nem alucinação. Eu acordei com um barulho no quarto e, ao ver, o chão embaixo da cama estava cheio daqueles seres, né? Eles gargalhavam, era uma coisa assim bastante interessante. Pareciam crianças, né? Mas não eram crianças, eram seres de pequena estatura e que estavam ali fazendo uma bagunça, né? Eu não sei se isso são o que os espíritas chamam de elementais, né, da natureza. Não tem uma definição clara. Mas sei também que não eram seres exatamente maléficos, né? Não eram seres maléficos, eram seres neutros,
digamos assim, moralmente falando. Mas o fato é que o recitar, né, daquela oração em latim, que eu não soube falar, não soube pronunciar, né, corretamente, ao que parece abriu um portal, né, e esses seres se manifestaram dentro do meu quarto, né. E aí eu fui orar o Pai Nosso, né, nosso Pai Nosso tradicional, e pronto, não houve mais essa manifestação. Bom, para encerrar também, uma lembrança sobre o processo de encarnação, né? No processo de encarnação, eu lembro que foi me dado, por exemplo, uma oportunidade de encarnação, né? Ou num plano terrestre, né? O plano onde nós estamos, né? Ou em outro orbe, outra esfera planetária, né? Então, o que é que ocorre? Naquela outra esfera planetária, a morfologia dos seres que viviam lá era diferente, né? A morfologia dos seres conscientes e racionais eram diferentes. Eram humanoides, mas não eram humanoides como nós somos, né? Eles tinham uma pele diferente, uma morfologia mais parecida com um réptil, né? O rosto, eu lembro bem que o rosto era mais reptoide, era uma coisa realmente característica, assim. Me parece que tinha um prolongamento assim na coluna, que eu acredito ser uma espécie de rabo, e eram seres humanos, racionais, mas num formato reptiliano, vamos dizer assim, né? E o que é que acontece? Quando eu tive essa memória, eu lembro que aquela entidade, digamos assim, responsável pelo meu processo encarnacional, me explicou o seguinte, que naquele mundo onde os seres tinham aquele formato, aquela morfologia, a vida era muito mais feliz que aqui em nosso mundo, em nosso planeta, né? Não havia egoísmo, não havia escassez de alimentos, não havia problemas com conflitos, violência, essas mazelas que nós temos aqui, né? Essas mazelas sociais que nós temos em nosso mundo. No entanto, eles viviam relativamente pouco tempo, eles viviam em torno de 40 anos, até 44 anos no máximo. E um detalhe curioso é que todos eles, independente do sexo, fossem eles masculinos ou femininos, todos eles tinham um aparelho reprodutivo dentro de si, e a reprodução era dada de forma autônoma, né? Isso quer dizer, eles não precisavam se relacionar para poder gerar uma criança. Isso era algo que acontecia dentro do corpo a partir do momento que eles chegavam a uma certa idade. É mais ou menos como um processo de... quando a criança, né, chega nos 11, 12 anos, né, na puberdade, quando o corpo começa a mudar, né, sofrer todas aquelas mudanças, né, por conta das alterações hormonais. E lá era o seguinte, lá quando os seres chegavam na faixa de 40 anos, pelo que eu pude entender, eles, independente independente do sexo, fossem eles masculinos ou femininos, e me parece que, eu não sei, é difícil de explicar, parece que todo mundo lá tinha os dois sexos. Era como se fossem hermafroditas. E todos eles tinham essa função, todos eles tinham essa peculiaridade de gerir filhos, né? Então todos eles, quando chegavam na faixa dos 40 anos, eles, por si só, de forma autônoma, independente de ter uma interação sexual ou não, todos eles passavam a gerar um filho. Só que aquele processo era extremamente doloroso, né? Isso era comum àquela raça. Era um processo extremamente doloroso, e que, logo após aquele processo, a maioria, mais de 80% deles, acabavam definhando e morrendo, né? No caso, os corpos, né, biológicos.
Então eram bem poucos que suportavam aquele processo. A maioria, depois daquela gestação, que era autônoma, acontecia como uma puberdade, né? Depois daquilo eles definhavam e morriam. E o processo era extremamente doloroso. A maioria deles, pelo menos 80%, acabavam falecendo naquele processo, né? E os outros que não faleciam ficavam bastante debilitados, né? E depois disso viviam 2 ou 3 anos, ou 4 anos no máximo, né? Então aquele processo fazia com que, como se a energia do corpo deles fosse toda drenada para poder dar vida àquela criança que nasceria ali, né? Então me foi, tipo assim, dado uma opção: ou você quer nascer nesse plano, onde a vida, embora curta, ela é considerada uma vida feliz, mas que não que eles têm uma expectativa de vida curta, né? Tem esse formato, essa morfologia bem diferente dessa outra. Ou você quer nascer no plano Terra, onde você vai ter uma série de problemas, etc., né? Vai viver um pouco mais, mas a vida é mais maçante, é mais complicada, né? Enfim, foi tipo assim, me apresentado os pontos positivos e negativos, né, de cada tipo de orbe, né, do modo de vida e das condições que eu ia suportar em cada um desses mundos, né? Bem como as experiências, assim, por cima, assim, as principais. E aí na verdade, por medo, eu resolvi, digamos assim, nessa memória, vir para esse plano, porque me foi dado, tipo assim, a sensação, o entendimento de quanto era doloroso aquele processo que aqueles seres sofriam, né? Quando eles chegavam lá nos 40 anos, que passavam a gerir um filho de forma autônoma, sem precisar interação nenhuma. Então eu entendi que aquilo era um processo muito doloroso, né? E resolvi, digamos assim, pelo livre-arbítrio, vir para esse plano. Mesmo sabendo que lá a vida deles era muito melhor, né? No geral, eles viviam uma vida muito mais significativa, muito mais ativa do que nós aqui neste mundo, né? Porém, o final, como eles tinham uma expectativa de vida relativamente curta, de 40, 42, 44 anos, e todos passavam por esse processo, no final, que era bastante doloroso, né? Isso me criou um medo, e aí eu teria optado por encarnar neste mundo, né? Em nosso planeta Terra. E para fechar, eu lembro que quando criança, 5, 6 anos de idade, eu sempre me via, por exemplo, tinha um espelho no quarto, eu ficava na frente do espelho, olhando o meu corpo, e eu achava tudo muito estranho, né? Eu olhava para as mãos, olhava para as pernas, e aquilo me causava uma sensação muito grande de estranheza, né? Eu lembro que pelo menos até os 8, 9 anos de idade eu carregava essa sensação de estranheza em relação ao meu próprio corpo. Era como se esse corpo humano, terrestre, fosse uma coisa completamente estranha para mim, né? Então, por essa memória que eu tenho, eu entendo que os corpos, né, a morfologia dos corpos, dos seres, eles mudam, né, de acordo com o planeta, de acordo com o mundo onde eles estão. Então, assim como nós, os seres humanos da Terra, somos a evolução dos mamíferos, né? Possivelmente em outros mundos existem seres humanos, vamos dizer assim, né? Seres humanos entre aspas, que são a evolução, mas de outras espécies, né? Então, possivelmente há seres humanos evoluídos a partir dos répteis, né? Ou quem sabe a partir das aves ou dos cetáceos, enfim. Como o universo é imenso, as possibilidades também são infinitas, né? E eu acredito, a partir dessa memória, que os seres racionais não têm exatamente a mesma forma. Agora, uma característica que é comum, que eu acredito que seja comum a todos os seres racionais, é o fato de sermos humanoides, né? Ou seja, termos cabeça, tronco, né? Membros inferiores, mas não quer dizer que
todos têm uma mesma morfologia, né? Então a pele pode ser diferente na textura, na cor, o formato do rosto pode ser diferente, né? Como nesses seres que me foi dado ver nessa memória, eles tinham uma aparência reptiliana, né? Mas o corpo era humanoide, né? 2 braços, 2 pernas, mas eles tinham um rabo, um pequeno rabo, e o rosto era humanoide, e a mão também não era exatamente como a nossa. A mão, os dedos eram mais compridos, e não eram exatamente 5 dedos, né? Me parece que eram 3 dedos. Nos pés e nas mãos eram 3 dedos, né? Em cada membro. Né? A pele era diferente, era uma pele um tanto esverdeada, um verde escuro, amarronzado, sei lá, era uma mistura assim. Não dá bem para definir não a cor. Né? E para nós humanos aqui, era uma coisa assim que assustaria, né? Que se a gente visse um ser daquele, com certeza causaria um receio, né? Mas da mesma forma, o que é que acontece? Como nós podemos considerar esses seres feios, eles também podem nos considerar assim, porque o padrão deles é outro, né? A morfologia deles é outra. Né? Então, o que é que acontece? E uma coisa interessante é que, como na Terra existem muitas raças, vamos dizer assim, né? Com aparências muito diversas, lá eles não têm, então, esse problema do feio e do bonito, esse contraste, porque praticamente todos têm uma aparência muito similar, né? A diferença basicamente é o quê? Na altura, que uns podem ser um pouco mais altos que outros, e também uns podem ser mais fortes que outros, né? Tem uma massa muscular maior que outros. Mas a aparência basicamente é a mesma, né? No entanto, o fato deles terem uma aparência muito similar, como acontece com os greys, né? Os greys parecem ser clones, né? Uns dos outros. No entanto, embora eles tenham uma aparência muito similar, é como se fossem todos clones, né? Com uma pequena variação, ou no tamanho, ou no porte físico, ou na cor da pele, no tom, né? Todos eles possuem sua individualidade, né? Essa uniformidade na aparência não anula a individualidade desses seres, né? E todos eles têm plena ciência, né, do seu eu, da sua individualidade, né? Então, essa uniformidade na aparência não interfere em nada, né? Não interfere em nada as relações, né, sociais e amorosas deles, porque me parece que o que conta lá nas relações, digamos assim, entre eles, nas relações afetivas, entre eles é tipo assim, a energia, é como cada um se sente em relação ao outro, né? É uma espécie de leitura que eles fazem da energia do outro e não da aparência, já que a aparência é praticamente a mesma para quase todas, né? Mas isso de forma alguma impede que eles se relacionem entre si e que mantenham sua individualidade, né? Então é isso, Paulo. Fecho aqui, né, o meu relato e muito obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que eu já vi dizer, né, tem algumas lendas que falam que a gente toma como é que se diz? Não sei, um elixir do esquecimento, alguma coisa assim, quando a gente encarna. Exatamente. A gente toma esse elixir, né? Eu vi isso isso aí, na verdade, imagine, eu entendo isso aí que você está falando como uma metáfora. Uma metáfora. Na verdade, quando a gente encarna, quando você encarna e você se vê num corpo denso, limitado, consequentemente, a memória dessas experiências anteriores fica de alguma forma bloqueada. Agora, por alguma razão, às vezes acontece de algumas pessoas lembrarem, né? Porque já tem livros aí onde há relatos de crianças que lembraram, né?
em vidas anteriores, de experiências. Principalmente crianças. E depois comprovaram, né? Fizeram lá, foram lá onde eles disseram que havia nascido e se confirmou toda a história. Olha, a primeira observação que eu faço, que eu acho que é muito importante, talvez a mais importante, é o seguinte: quando eu escuto relatos assim, eu sei que todos são verídicos, porque se a pessoa está contando que viu, ela viu. Se está contando que viveu, ela viveu. Mas os relatos que mais interessam a gente são aqueles que têm alguma conexão com a realidade. Porque, Entendo. de repente, a gente quer aprender alguma coisa com esses relatos, a gente quer aprender alguma coisa sobre o que nós somos, quem somos, o que estamos fazendo aqui, né? Claro. E para a gente ter alguma segurança de que aquilo realmente é verdade, é bom quando tem conexão com a realidade. Porque senão pode ser apenas um sonho, pode ser apenas uma alucinação. Da mente, né? Vai saber. E aí uma alucinação não tem o que nos ensinar. Claro. O sonho tem o que ensinar para a pessoa que sonhou. Porque é uma metáfora que nossa mente cria, mas que está falando verdade sobre a nossa vida. Para mim é muito comum, por exemplo, se eu for dormir pensando em alguma coisa, eu posso sonhar alguma metáfora que tem a ver com aquilo que eu pensei antes de dormir. Quando eu trabalho muito, digamos, eu sou arquiteto, estou projetando, isso aconteceu essa noite. Eu projetei ontem à noite até umas 9h30, 10 horas da noite. Quando fui dormir, acordei pensando no projeto, mas eu estava sonhando com o projeto. Inclusive, teve uma mudança no projeto por causa disso, né? Porque quando eu acordei, veio a ideia de mudar o projeto. Hoje de manhã eu mudei o projeto. Bom, mas para a gente aprender coisas sobre a espiritualidade, a gente quer relatos que tenham conexões com a realidade, para a gente poder ter segurança. E esse seu tem, eu achei interessante isso, porque muitas das suas experiências você não teve como verificar, mas algumas foram verificadas, né? Por exemplo, aquela da sua avó, que você percebeu claramente que alguma pessoa chegou atrás de você, abriu a porta, caminhou, parou. E se sua avó depois não tivesse falado que viu também, e do ponto de vista dela, ela chegou a ver, a descrever quem foi que chegou, né? Então, isso aí mostra o quê? Não pode duas pessoas ter uma alucinação ao mesmo tempo, né? Verdade. Então, não foi alucinação. Não foi alucinação. E pela forma como você conta, a gente sabe que você está contando uma experiência verídica, né? É diferente de eu estar lendo, né? Se eu estivesse lendo aqui um relato, né? Fulano disse que viu isso, viu aquilo. Mas não, você está contando e a gente não pode dizer que é mentira, a gente está percebendo em você que é verdade. Quando é uma coisa inventada, fica muito superficial. A própria expressão da pessoa, né? A gente tem os sensores que indicam quando a pessoa não está falando a verdade, né? Realmente. Então, achei muito interessante. Tem aquela da caminhonete também, que é muito interessante, a voz que você ouviu, porque a voz salvou sua vida, talvez, né? Você ia se acidentar ali. Se não fosse aquela voz. Teve a outra do dinheiro, né? Que você ouviu a voz, dessa vez você não obedeceu porque estava muito fascinado. Eu acabei perdendo, né? Uma poupançazinha que eu tinha. Pois é, você estava tão fascinado. Quantas vezes isso acontece com a gente, né? Inclusive essa voz no seu caso, ela é bem audível, né? Eu queria até saber, só por curiosidade, quando acontece, dá para identificar se é voz de homem ou de mulher? É uma voz de homem, é uma voz masculina. E não tem como você, quando acontece, Paulo, não tem como você achar que é uma coisa da sua mente. Porque você ouve é como mesmo, se alguém estivesse falando ali. É uma pessoa falando no seu ouvido mesmo. Não é um pensamento, sabe? Sim. Que você não fica na dúvida que imaginou aquilo. Não. Sim. Você ouviu, de fato, alguém falando dentro do seu ouvido. E com bastante clareza. Não tem como se enganar. Pois é. Aí, esses casos aí que você contou, com esses pontos de conexão, fazem a gente observar o seu relato realmente com atenção e tentar aprender com eles sobre como funciona essa questão aí de nascer, morrer, né?
porque você falou desde de uma experiência que você estava no outro plano e não queria encarnar. Então, isso nos leva a crer que a gente, quando está do outro lado, é solicitado, orientado a encarnar, e muita gente se pergunta, por que encarnar? Para quê? O que é que eu estou fazendo aqui? Você respondeu, porque a pessoa lhe explicou, não, você tem que ir para evoluir, porque se você não for, vai ficar atrasado em relação ao seu grupo kármico. Eu entendi isso, Paulo, que por mais conhecimento que eu pudesse ter lá, por mais conhecimento teórico que eu pudesse acessar lá no plano espiritual, vamos dizer assim, aquilo nunca ia me proporcionar o que a encarnação poderia proporcionar, que é o desenvolvimento emocional. Então eu ficaria, digamos assim, um espírito infantilizado. Exato. Por mais conhecimento que eu pudesse acessar naquele plano, isso não iria me facultar essa evolução emocional. Olha, isso aí me lembra o mito de Adão e Eva. As pessoas que são religiosas já não gostaram dessa palavra mito, né? Porque não, Adão existiu, Eva existiu. Mas na verdade é um mito, porque é uma simbologia. Não é uma mentira. É uma narrativa. É uma narrativa, não é uma mentira, né? É uma narrativa simbólica, né? Simbólica. E a gente confunde, né, o símbolo com a realidade. Não estou dizendo que é mentira, não. Adão existe, Eva existe. Aquela história foi criada para nos passar uma mensagem. E a mensagem que eu entendo é justamente essa. Se eles ficassem ali, naquele paraíso, nus, sem percepção do que é bem ou mal, né? Para eles tudo é bom. Então Exato. eles seriam inocentes, como crianças, né? E não poderiam evoluir como seres conscienciais, né? Seres de consciência. Então eles foram expulsos do paraíso porque caíram num pecado, numa tentação. O que é isso? A inocência leva você a fazer besteiras, como aquela que você fez de gastar seu dinheirinho suado, né? naquela pirâmide. A confiança exacerbada numa coisa. Inocência, falta de malícia, não despertou em você assim o desconfiômetro, né? Aquele que diz isso tem alguma coisa errada. Quer dizer, a malícia, de perceber a malícia. Entende? Naquele momento eu acreditava em qualquer coisa. Qualquer promessa para mim valia. Então você tem que ter um pouco de malícia, tu chama assim de malícia, que é o seguinte, a percepção da coisa que está errada na sua frente, para você não ir feito uma criança e cair ali. Então Adão e Eva era necessário que eles fossem expulsos do paraíso, e aí, a partir do suor do próprio rosto, como diz a Bíblia, né? É com o suor do próprio rosto que você vai agora sobreviver. Quer dizer, ali no sofrimento, na dureza, na experimentação. Isso daí simboliza o ser humano no estágio inocente, onde você estava lá no paraíso, e se ficasse por ali ia permanecer naquela inocência. Tem uma frase, Paulo, eu não estou lembrando o autor, é um escritor famoso, que ele diz assim, a felicidade bestializa o homem, e só o sofrimento humaniza. É verdade. Então, infelizmente ou não, o sofrimento é uma ferramenta para poder depurar as nossas falhas. Você é professor, né? Eu também sou professor, e a gente sabe que o sofrimento é o maior dos professores, né? Aquele que nos ensina lições profundas. E o prazer é uma necessidade que a gente tem, né? De descanso, de alento. Afinal de contas, a vida não é só para a gente estar aqui se matando. Tem a hora da gente comer o fruto também, saborear o fruto, né? E relaxar, e sentir prazer. Isso é necessário. Mas isso não nos ensina nada. Isso aí nos dá um descanso. O que nos ensina é a dificuldade, entende? Então, a necessidade de encarnação é a necessidade de enfrentar problemas, aflições. Então, ninguém escapa disso. Ninguém escapa de aflições, porque senão não estaria aqui. A ilusão é você pensar, se eu fosse rico, eu não estava aperreado. Se eu fosse saudável, eu não estava aperreado. Se meu filho fosse saudável, eu não estava. Mas não tem para onde escapar. Pode ser o mais rico do mundo, pode ser o mais poderoso do mundo.
Pelo contrário, esses é que vão ter aflições mesmo, porque vai ter o conflito, né? Eu sou poderoso, como é que eu estou passando por isso? Eu sou rico, né? Como é que eu estou doente e não tenho cura, né? Então, Adão e Eva simboliza o ser humano na sua necessidade de cair no mundo e aprender apanhando, aprendendo na dor do sofrimento. Eva ali, sentindo as dores, né? As dores menstruais. Alguma coisa que eu li dentro da filosofia budista, Paulo, diz que a roda de Sansara, a roda das reencarnações, né? Ela é movida, vamos dizer assim, pelo apego. Então, o sofrimento, ele é basicamente, ele depende do desejo, né? E do apego. Então, à medida que a gente se desprende, à medida que a gente se desapega das coisas desse mundo, que são ilusórias, vamos dizer assim, são efêmeras, a gente se liberta também do sofrimento. Porque onde não há desejo, né? Diz o Buda, não há sofrimento também, né? Isso. Porque o desejo nos faz nos ligar a esse mundo ilusório aqui, esse mundo da ilusão. Quanto mais apegado a ele você tiver, pior para você, mais distante da verdade você está. Então, o desapego nos leva a uma evolução espiritual, né? E diz a doutrina cristã que Cristo é o oposto de Adão. E se Adão pecou e caiu, Cristo não pecou e nos redimiu, nos salvou. Mas isso também não é mentira. Isso também é verdade, porque se Adão é aquele inocente que foi jogado no mundo para sofrer, Cristo é aquele ser completamente experiente, sábio, que veio nos dizer o caminho, por isso que ele diz, eu sou o caminho, né? O caminho para nos tirar daquela situação de inocente sofredor. Você está sofrendo porque você não sabe a sua realidade. E Jesus veio nos ensinar quem realmente nós somos e o que somos. Verdade. Então, e o potencial, né? E o potencial que a gente tinha para atingir. Então, o único problema dentro da teologia cristã é que, dentro do paradigma cristão, se acredita que Cristo já nasceu Cristo, né? Já nasceu um ser com aquela evolução toda. Então, e pelo Espiritismo você vê que Cristo já foi um espírito comum, que já nasceu lá atrás, há milhões e milhões de anos, né? Sim, e que percorreu a mesma trajetória que muitas pessoas. Passou por todas as fases, né? Até atingir o nível que ele está hoje. E se não fosse assim, ele não teria dito, sejam perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Quer dizer, esse é a nossa meta, né? Nosso objetivo. Só que a gente não alcança isso numa vida, nem de uma hora para outra, né? Exato, não dá para você alcançar toda a evolução numa encarnação. É o que é, sei lá, 60 anos, 80 anos. Perante a eternidade é um piscar de olho. Eu penso, Paulo, que é uma coisa, é muito ilógico. É muito ilógico você imaginar que você vai morrer numa vida e vai para o céu, vamos dizer assim, e acabou os problemas e você atingiu a perfeição e a plenitude. Não tem como. Ou vai para o inferno e fica lá eternamente queimando. Eternamente, é verdade. Porque aí já Deus seria muito perverso, né? De condenar uma alma que ele criou a uma eternidade de sofrimento. Além de perverso, imperfeito, né? Porque uma coisa que está errada, está ruim, não deu certo, vai ficar desse jeito o resto da eternidade. Então, deu errado. Dentro da pesquisa que eu faço no espiritismo, enfim, não só no kardecismo, eu imagino que existem, Paulo, pode haver regiões de sofrimento. Regiões que a igreja costuma chamar, denominar de inferno. Mas daí você dizer que é eterno, olha, uma vez lá, você não sai mais. Regiões de sofrimento existem até aqui na Terra, quanto mais lá do outro lado. Exato. Se você for agora para a carne esse povo que está fugindo dos seus países, porque basta ir para a Somália, né? Vai para a Somália, para Venezuela, vai para um lugar onde está tendo guerra, vai para uma prisão, vai para um hospital, vai para um manicômio.
vai para dentro de uma favela, onde Verdade. o pai é alcoólatra, a mãe é drogada e bate em você, e você não tem o que comer, não sabe nem para onde ir. Bom, isso é uma região de sofrimento aqui na Terra. Verdade. Então, se existe aqui, por que não existe no outro lugar? Né? Tem lugares aí no continente africano mesmo, ainda hoje, e tem países aí que a expectativa de vida não chega aos 30 anos. Exatamente. Que é uma coisa assim, por exemplo, da Idade Média, né? Uhum. Que é uma realidade de 500 anos atrás, 500 anos atrás. Isso sem falar que aqui do lado, meu vizinho pode estar numa situação de extremo sofrimento, porque, por exemplo, a esposa não quer mais ele, aí ele entra naquela depressão profunda. Tem uns que até se matam, né? Ou vice-versa, a mulher foi deixada pelo homem, a mulher é vítima de espancamento, de agressões, aqui do lado, às vezes, né? Então, isso aí se torna uma situação de extremo sofrimento. Não precisa nem ir para tão longe. Verdade. Então, se isso existe aqui, existe também depois que a gente deixa isso aqui. Agora, por que para que isso existe, é que a gente tem que entender. Porque tem gente que diz assim, essa semana eu vi uma pessoa muito famosa na internet, uma youtuber, que tem milhões de seguidores. Ela disse assim: Deus não existe, desculpe os que acreditam nele, mas se ele existisse, ele era um perverso, um ruim, um mau, um sacana. Por quê? Um sádico, né? Porque deixa as pessoas sofrer desse jeito, deixa as crianças sofrer. Aí não entende que o sofrimento faz parte dessa ilusão aqui. O sofrimento faz parte da aprendizagem, como a gente estava dizendo, é o nosso maior professor, né? Então, é como a dor. Se você não sentir dor, você vai estragar seu corpo todinho, porque você vai tocar numa coisa quente e não vai puxar a mão. Vai pisar num vidro e não vai puxar o pé. A dor serve para nos dizer, pare, você está no lugar errado. Outra coisa, Paulo, é que geralmente é o argumento dos ateus, é isso, né? De que o sofrimento seria um produto da divindade, né? Mas, na verdade, divina, né? Se você olhar, por exemplo, nos 10 mandamentos, que foi dado aí bem mais do que... Quando Moisés passou os 10 mandamentos, esses 10 mandamentos já existiam no Egito. Uhum. Foi tirado do livro dos mortos, né? Aqui na Mesopotâmia também, né? Mesopotâmia. Os 10 mandamentos praticamente é um plágio do livro dos mortos, né? Mas se você ver lá, o que é que diz lá? Não faça mal pro teu próximo, né? Não mate, não roube, não tome a mulher do teu próximo, não cobice o que é do outro. Quer dizer, se você for ver mesmo, todo o sofrimento que a gente constata no mundo, ele decorre das imperfeições do próprio homem, do egoísmo, da ambição, da ganância humana, da falta de empatia. Então não é que Deus seja mau. O sofrimento não é que Deus que causa. Ele é um resultado, é um produto da própria da ignorância humana. Do ego. Do ego. Da falta de amor ao próximo. Porque o que é o ego? O ego é a sensação de estar separado do outro. É a sensação de que você só é o que você é, o corpo, e não é sua mente, a mais nada. E mais nada. Então, se você inflige um sofrimento ao outro, você não está fazendo mal nenhum a você. O ego diz isso a você. Exatamente, é verdade. Enquanto a sabedoria diz o contrário. Jesus vem e diz, olha, o que você fizer ao outro, é a mim que você está fazendo, é a você mesmo que você está fazendo. Ele com isso diz que nós somos um. Né? Isso, exato, é isso, eu ia falar isso. Tem um mantra, né, que fala disso, nós somos um, ou seja, no final está todo mundo conectado, né? De alguma forma está todo mundo conectado. E a ignorância disso é o egoísmo, é o ego. Então, quando um marido bate na esposa, ou a esposa bate no marido, que acontece isso também. Ou ofende moralmente, né? Ou ofende moralmente, humilha, se vinga de alguma coisa ruim que aconteceu. Você está agindo egoisticamente, né? Como um cego, como uma pessoa completamente ignorante. Aí o sofrimento seu e da outra pessoa resulta da ignorância. É uma consequência. Consequência. Só que o ateu, como você bem entregou, ele não consegue ter esse raciocínio.
Ele imagina isso aí, não. Se Deus existe e ele permite esse sofrimento, então ele é que é mal. Mas não, é como se tivesse atribuindo à divindade a maldade que existe no mundo, nas pessoas, né? Ou como esse mundo aqui é o início, meio e fim de tudo. Se existe maldade aqui, então a existência é má. E na verdade não é isso. Existe a maldade aqui para entrar em contraste com o bem e a gente poder saber a diferença entre um e outro. É aquela história de Adão e Eva, né? Você comeu o fruto da árvore do bem e do mal. Agora você já sabe distinguir o bem do mal. Então vá para o mundo e vá experimentar agora o bem e o mal e faça uma escolha, né? Então não adiantava nada a gente vir para esse mundo aqui se fosse tudo maravilhoso. Fosse aqui o paraíso e os animais não agredissem uns aos outros e a gente não vivesse aflições. Não tinha o que fazer aqui. A gente não ia aprender nada. A gente só aprende aqui porque existe o contraste. É uma região onde existe bem e mal, luz e sombra. E a gente convivendo com o contraste, a gente tem condições de crescer. Agora, o objetivo não é ficar sofrendo, não. Eu não estou aqui defendendo que o sofrimento é uma coisa boa. Fazendo uma apologia, né? Não, eu fujo do sofrimento o tempo todo. E a doutrina espírita, Paulo, fala da evolução não só das pessoas, como dos mundos, né? E diz que nosso mundo é um mundo de expiação e provas, né? O nosso mundo, nosso planeta é um mundo, entre muitos outros, é um mundo de expiação e provas, é uma espécie de escola-prisão, né? Isso. Para onde vem espíritos que precisam depurar ainda, precisam melhorar, depurar os seus defeitos de caráter, né? Então, faz parte, é um estágio que a gente vai passar. Mas a gente vai passar. Chega um ponto que a gente não precisa mais estar aqui, porque a gente já aprendeu, já sabe distinguir o bem do mal, já sabe que nós somos um, já não faz mais mal aos outros, não tem mais o que fazer aqui, vai para outros mundos. E eu li um livro que se chama A Autobiografia de um Yogi, que é de Yogananda, Paramahansa Yogananda, e ele fala que o mestre dele morreu, né? Morreu e apareceu para ele e disse que agora, ele já que não precisava mais estar nesse mundo aqui, ele foi trabalhar em outro mundo, fazendo sabe o quê? Convencendo pessoas que estavam no mundo de muito tranquilidade, muito prazer, muita bondade, a se mobilizarem para reencarnar em outros mundos onde eles teriam algo a aprender. Foi mais ou menos o que aconteceu com você. Você estava numa situação ali tão boa que eu não quero encarnar, eu não quero. Aí ele foi lhe convencer, mas você precisa, né? Você precisa reencarnar porque você precisa aprender, evoluir. A função do mestre dele era essa, lá no outro mundo. E eu entendi a partir dessa memória, Paulo, que o meu espírito é um espírito muito jovem, assim, da criação, né? Porque, na verdade, nem todo mundo foi criado no mesmo... A criação, na verdade, ela continua. A Bíblia diz, e Deus fez o mundo, e etc., e acabou. Não, o processo continua, a criação continua, né? Mundos continuam sendo feitos, e mundos continuam... Sistemas inteiros, né? Continuam sendo destruídos e renovados, né? Isso, eu lembrei de Osho agora, outro mestre indiano, fazendo a ironia. Ele disse assim: Deus criou o mundo em 6 dias. De lá para cá não fez mais nada. Isso. Não tinha mais o que fazer, né? Porque já criou tudo, está tudo pronto, vai fazer mais o quê? Mas, na verdade, não é assim, é apenas uma ironia, né? A existência, ela é movimento, é constante, então nada está parado. Nada é estático, né? Tudo está em movimento, inclusive nosso espírito. Esse sol, eu aprendi isso pesquisando aqui na temas dentro da astronomia. Esse sol, o nosso sol, ele já é a terceira geração, ele já é o neto, ou seja, antes dele houve 2 sóis anteriores. Que explodiram. E o primeiro deu origem a um segundo, o segundo viveu todo um ciclo de bilhões e bilhões de anos, chegou no fim e, após a destruição dele... Esse daí já é o neto, é o neto do Sol. Esse é o neto, ou seja, é uma ressurreição, vamos dizer assim, já a terceira geração.
Agora, uma pergunta, uma curiosidade. Essas lembranças que você tem aí de entre vidas, vidas passadas, mortes, você sabe o momento que essa lembrança surgiu ou simplesmente você sabe que ela está aí? Eu tinha isso muito na infância, sabe, Paulo? Até os 10 anos. Isso era muito latente, até os 10 anos. E eu também não entendia. De onde vinha essa lembrança? Não fazia ideia de porquê e essas coisas vinham na mente, né? Uhum. Mas depois que eu comecei a estudar, assim, pesquisar essa coisa de espiritismo, todos esses fenômenos aí foi que eu fui começando a entender, né? Uhum. Pelo menos com uma teoria, né? Eu também tenho uma lembrança de algo de um momento assim, entre vidas. Mas se você me perguntar quando foi que você lembrou disso, em que momento, em que noite, em que dia, eu não sei. É uma coisa que simplesmente eu lembro, mas não sei de exatamente, quando é o meu caso. É a mesma coisa, Paulo. Eu não sei, não foi em tal data que. Não. Eu sei que tal dia eu lembrei disso. Eu tenho essas memórias, mas também não consigo datar, não. Uhum. Outra pergunta, como é que você lidava com essas lembranças na época que você era evangélico, da igreja? Sei lá, eu simplesmente ignorava. Ou achava que era, sei lá, coisa da Não da pensava mente, sobre sei isso. Lá, coisa da mente. Uhum. Olha, sobre essa estrela, né, que você viu piscando, se ficasse só nisso, eu diria que era um satélite estacionário, porque eu mesmo gosto muito de olhar as estrelas. Agora eu tirei férias esse mês de janeiro e de noite eu ia para a praia só para olhar as estrelas. Às vezes eu deitava no chão, botava uma toalha e na praia bem deserta, sem luz por perto, o céu fica bem estrelado. Então eu ficava vendo os satélites passarem, né? Porque tem os satélites que movem, eles cruzam o céu em tudo que é direção. Eu sempre vejo aqui também, Paulo, mas a gente é muito diferente. É um satélite, primeiro que o satélite é aquele pontinho, né? Aquele pontinho bem pequeno que segue aquela linha reta, não é isso? Segue aquela trajetória retilínea. Isso. E o que eu vi, ele fazia vários movimentos, ele não seguia uma trajetória. Ele ia, depois ele voltava. Sei. Sabe? Ia para um lado para o outro. Isso, ia para um lado, depois ele descia, depois ele subia, ficou parado, né? Ficou paradinho. Com essas férias agora eu vi um diferente, né? Eu vi um que era uma estrela, bem distante, igual as outras estrelas, mas ele dava um flash. Agora não era assim, ritmado, digamos, tantos segundos, não. Ele dava um flash, parava, depois eu ficava olhando aquele mesmo ponto, aí outro flash. Eu digo, não pode ser satélite, porque parado, satélite anda, né? Mas depois eu fui pesquisar na internet e vi que existe satélite estacionário. Satélite que fica parado e pisca. Aí eu digo, isso é satélite, não é nada de... Eu não estou vendo nenhum OVNI, não. Mas nesse seu caso, ele baixou e você pôde ver a forma dele, as luzes. Então, não era o caso, não. Isso aí era... Baixou, ele ficou, Paulo, eu imagino que esse objeto ele ficou a, sei lá, a uns 2 quilômetros de altitude. De altura. Por aí. Pois é, bem diferente desse meu aí. O meu ficou lá paradinho, só piscando. Eu acho que aquilo ali era um satélite estacionário. Dava para ver, Paulo, detalhes do objeto. Dava para ver detalhes. Sabe, era assim, se tivesse uma pessoa colocando o rosto vamos dizer, na janela, dava para... Você ia ver que tinha uma pessoa lá. Não estava assim, tão distante, não. Pois é, você, então, eu classificaria, né, como uma pessoa que encarnou e que tem uma assistência muito de perto. Porque se não tiver essa assistência muito de perto, pode entrar em várias enrascadas, né? Pode não conseguir chegar onde você tem que chegar. Pode não concluir o seu propósito. Então, numa situação de perigo, a voz vem, cuidado, porque senão você morre ali, não pode morrer ali, você tem que continuar. Nós todos, Paulo, temos nossos mentores, né? Só que muitas vezes nós estamos surdos, né? Exato. Muitas vezes nós estamos surdos e
por conta do nosso modo de vida, a gente acaba bloqueando essa faculdade. Essa faculdade de perceber o espiritual. Então, eu acho que todo mundo tem seus mentores e guias, etc. Mas, por conta desse bloqueio... Não, inclusive, não precisa você ouvir uma voz, assim como você ouviu uma voz de um homem. Não. Nossa própria consciência nos avisa, né? Eu já vi uma história de um poeta aqui do sertão pernambucano, e na sabedoria dele ele disse assim: o homem, a partir dos 40 anos, ele tem a obrigação de adivinhar. Então, um cara já meio vivido, né, 40 anos em diante, ele tem a obrigação de olhar uma coisa e saber onde aquilo vai dar. Ele só entra na enrascada se ele quiser. Verdade. Faz sentido. Aí, digamos, o cara é casado, tem sua família, mas aí aparece uma menininha nova e sedutora. Aí a consciência dele diz: se você entrar nessa aí, você vai dançar. Se você entrar nessa aí, a paz que você tem na sua família, o bom relacionamento que você tem com sua esposa, com seus filhos, tudo isso vai se acabar. E aí, vai entrar, mas às vezes acontece como aconteceu com você, né? A vozinha lá no banco: rapaz, não entra nessa, você vai perder seu dinheiro. Mas eu quero, porque isso é bom demais. Fala mais alto. O ego faz mais alto, você entra. E quantos, né, não entram nessas histórias aí, destrói a família e tudo mais. Mas a vozinha chegou, é porque ele não viu, não quis ouvir, né? Ou não ouviu, ou não prestou atenção, né, Paulo? Ou não prestou atenção. Mas todos ouvem. Não entra nessa não que você vai se dar mal. Mas aí o cara diz: não, mas eu tenho que entrar, eu tenho que experimentar isso. Quando a gente é jovem, tá certo. Eu quando era jovem, gostava de pagar para ver, né? Aliás, eu nem ouvia essa consciência porque não tinha. Mas às vezes a gente sabia de histórias ruins, mas a gente queria provar. Por exemplo, aos 14 anos, eu acho, foi a primeira vez que eu bebi, né? Naquela época, eu entrei numa festa de vestibular. Meu irmão passou no vestibular e tinha o costume de botar um barril de chopp para o pessoal beber à vontade ali, né? E aí deixaram eu beber, eu bebi. E quis ficar bêbado para saber como era. Eu queria saber o que era aquilo, né? Ficar bêbado. Bebi, fiquei bêbado, não gostei, mas paguei para ver. Então, quando você é jovem, tudo bem. Você paga para experimentar as coisas. Mas depois de velho... descobrindo, né? Quer saber como é, as né? coisas. E quantos ficam pelo caminho, às vezes entra na droga, né? Quer escolher, sabe que a droga não presta, mas quer saber como é. Aí entra, não sabe mais como sair e fica no meio do caminho. Fica na armadilha. Então é preciso a gente ser esperto, e quanto mais vivido, mais ouvidos a gente tem que dar para a nossa consciência, né? Para não cair mais nas armadilhas. Verdade. A vida é a melhor escola, né, Paulo? A vida é a melhor escola para o nosso... E o nosso diploma é esse cabelinho branco que aparece assim, né? Você já tem alguns aí na barba? Tem, tem mesmo. É o diploma que a gente vai adquirindo. Tá certo. Então, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso canal, a sua disposição aí em compartilhar. Você quer deixar alguma mensagem para as pessoas? Alguma coisa assim, diretamente? Basicamente, o que eu penso, Paulo, é que se a gente ainda tem dúvidas da vida pós-morte, eu acho que o momento para a gente mudar o paradigma é esse, porque o pessoal, eles ainda insistem, por exemplo, em utilizar a ciência, vamos dizer assim, para respaldar a descrença, né? Não, eu só acredito na matéria porque a ciência só prova o que é material, mas
É porque, é como disse um filósofo, um pensador aí das antigas, disse que pouca filosofia afasta as pessoas de Deus, né? Pouca filosofia afasta as pessoas de Deus, mas muita filosofia aproxima. Ou seja, quando você começa a se aprofundar, você vai ver que a ciência já está provando o espírito. A ciência já está provando a realidade do espírito. É só você procurar, você vai descobrir isso. Já está provado que a consciência ela é extracorpórea, né? Ela não depende do corpo. É uma realidade que não depende do corpo para continuar existindo. Então, nós já temos da própria ciência, e principalmente da chamada física quântica, alguns experimentos que mostram isso, que apontam isso para a realidade da continuidade do espírito. É verdade. Né? E que esse corpo que é só um veículo, né? Um veículo de expressão da nossa alma. E que a vida, de fato, ela é contínua, ela não vai acabar. Né? E que a gente deve, sei lá, viver da melhor maneira possível, mas procurar ter essa perspectiva de que a vida, ela continua, ela não é só isso aqui. Né? Ela não é só essa experiência efêmera, passageira. Então, na verdade, é como se fosse um jogo, né? Penso isso, é uma espécie de jogo para o nosso aprimoramento. Né? Mas a vida é muito mais que isso aqui. Ok, então muito obrigado pela sua participação. Espero que você fique aí na paz, cada vez maior de Deus, e a paz para todos os que nos estão escutando agora. Obrigado. Certeza. Também agradeço a oportunidade, Paulo. Né? E esse canal é um canal muito bom. Tem muitos canais na internet hoje, né? Muitos canais bons e que vem abrindo a nossa consciência, a nossa mente, né? Vem expandindo a consciência e a mente das pessoas, né? Exato. Mas é isso, foi muito bom estar aqui. E nada disso teria sentido se não fosse você aí assistindo de sua casa. Obrigado pela sua companhia.